Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário aqui. Bom dia a todos, boa noite ou boa tarde para quem estiver assistindo depois. Mais uma vez aqui com a ilustre presença do professor Pedro Anan, né, parceria aqui entre a Estante Tributária e Contabilidade para Advogados. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês, quem está assistindo aí, quem está acompanhando os nossos vídeos, que se inscrevam no canal do professor Pedro Anan. E também não esquece de dar um joinha lá no vídeo, que isso ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre planejamento tributário envolvendo debêntures participativas. Então, o professor Pedro Anan vai explicar para a gente primeiro, o que é uma debênture, né? Quais são as formas de remuneração com isso, como eu posso fazer um planejamento tributário envolvendo as debêntures e como é que o CARF e também o Judiciário têm visto esses planejamentos tributários. Professor Pedro Anan, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez estamos aqui. E para quem não sabe, nós estamos gravando no dia que vai ter o primeiro jogo do Brasil na Copa. Então, quando vocês estiverem assistindo o jogo, lembrem do nosso esforço, do nosso comprometimento. Mesmo tendo o jogo do Brasil, estamos aqui firmes e fortes para poder gravar esse conteúdo, para poder colocar esse tema para você. Então, antes de a gente começar o tema, viu, Jorge, eu vou compartilhar uma tela. Eu fiz uma pequena apresentação para poder facilitar o entendimento do tema, né? Perfeito. Então, a gente vai falar das debêntures participativas. O que são debêntures participativas? Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma debênture, né? Então, a debênture é um valor imobiliário, para quem não sabe, né, a gente vai estudar lá no direito societário. Você tem uma das formas que a sociedade tem de captar recursos. Quais são elas? Uma delas seria através de empréstimos, através de financiamentos, a outra seria através das ações. Ela emite ações que dá direito ao acionista de participar da sociedade, que pode ter voto ou não, que ela pode ser uma preferencial, em vez de dar direito ao voto, posso dar preferência no recebimento de dividendos. E temos um terceiro valor mobiliário, então a gente não confunde debênture com título de crédito, que é um erro muito comum, a gente confundir valor mobiliário com título de crédito, como uma duplicata, uma nota promissória, um cheque não é. Ela é um valor mobiliário porque ele é um título que a sociedade anônima ela pode emitir. Uma limitada não pode emitir debêntures, então esse é o título privativo das sociedades anônimas, e ela está prevista no artigo 56 da Lei das SA. Então, ela é uma forma de que a sociedade tem de captar recursos, ela remunera o debenturista por esse empréstimo que ele está fazendo, e essa remuneração ela pode ser fixa, ou seja, pode ser um rendimento pré-fixado ou pós-fixado, ou ela pode ser mista, então parte do rendimento pode ser fixo e variável, ou ela pode ser totalmente variável. Quando a gente fala variável, como é que ela pode ser? Ela pode ser através de participação nos lucros que a sociedade está colocando. Então, essa é a última forma de remuneração, é o que é objeto do nosso bate-papo hoje. Então, o que acontece? Como é que é esse planejamento tributário? Como é que foi feito? Como é que foi estruturado esse planejamento tributário por parte do mercado? Então, você tem uma SA, essa sociedade anônima, ela emite debêntures, e essas debêntures visam captar recursos cuja remuneração é variável. Qual que é a remuneração? Participação nos lucros da sociedade. As debêntures são adquiridas por investidor, né? E aí o investidor, não existe limitação, tanto pode ser o próprio acionista da sociedade ou pode ser terceiro do mercado que esteja interessado, se isso não for uma negociação privada, for uma negociação aberta. Então, não existe essa limitação. A lei não determina que você tem que levar a mercado para que todos possam comprar. Eu posso fazer uma emissão de debêntures privadas. Essa SA, por fato dela reconhecer essa remuneração seria uma despesa para a emissora da debênture. E essa despesa seria dedutível para fim de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, o que a gente vai analisar? O lado só de quem emitiu a debênture. Então, isso gera uma despesa dedutível, assim como juros sobre capital próprio. Portanto, eu vou reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, aí eu vou ter menos dividendos para distribuir, mas também tive uma base de cálculo de imposto menor. Aí o artigo 56 aqui dá a base legal para você remunerar as debêntures com base na participação dos lucros. O artigo 56 fala que as debêntures poderá assegurar ao seu titular juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Então, tem uma base legal. Então, até aí, tem algum problema de uma sociedade anônima emitir debêntures? Essas debêntures têm como remuneração participação dos lucros e, se adquirida pelo próprio acionista,
A princípio, não. Ou seja, não vejo simulação, não vejo fraude à lei, não vejo abuso de direito. Eu vejo aqui simplesmente uma operação societária. Por isso que é importante, né, Jorge? A gente tem sempre falado. É importante você ter uma boa base em outros ramos do direito para você poder entender e depois poder estruturar uma operação dessa. E aí, o que acaba acontecendo, né? O artigo 462 do antigo regulamento de imposto de renda, né? Ele dava a base legal específica para as debêntures. Então, o artigo 62 pode ser deduzido do lucro líquido do período de operação a participação nos lucros da pessoa jurídica assegurada a debênture de sua emissão. Então, você tem uma regra específica para as debêntures. Então, se a remuneração for fixa, variável ou participando dos lucros, você tem uma regra específica dizendo o seguinte, que essa despesa seria dedutível da base de cálculo do imposto de renda, no caso do lucro real. E aí, você tem um conflito, né? Você tem o artigo 299, né? Hoje, atual 311 do atual regulamento do imposto de renda, que fala que a despesa tem que ser usual, normal e necessária para a atividade da companhia. Então, essa é uma regra geral de dedutibilidade, que a gente até comentou isso quando a gente falou sobre lucro real e lucro presumido. Então, qual que é a discussão? O artigo 462 só se aplicaria à remuneração baseada nos juros? Só se aplicariam para terceiros, ou seja, não acionistas? E a gente vai verificar que não. Se você pegar o artigo 56, ele não fala, não tem uma restrição. Você tem que fazer uma negociação para todos e todos têm que ter direito. Você pode fazer negociação privada. E o artigo 462 também não faz nenhuma distinção se é participação nos lucros, se é fixa ou se é mista. Então, você tem essas bases legais que são os argumentos que os contribuintes usam para poder defender que essa despesa seria dedutível. E aí, o que acaba acontecendo? Aí eu trouxe dois casos para a gente analisar. Então, a gente tem primeiro o caso envolvendo o Banco Safra. O Banco Safra ele é controlado por uma holding chamada JS, que é José Safra, né, que é a redução, né, do fundador do Banco Safra, que emitiu debêntures e essas debêntures foram adquiridas pelos acionistas, pessoas físicas. Então, quem emitiu debêntures não foi o banco, mas sim a sua holding. E essa debênture era remunerada com base na participação dos lucros. Então, até aí não tem problema, né? Eu acho que, de acordo com o que a gente viu, tem fundamento legal tanto no direito societário quanto no direito tributário. E aí, o fisco veio e autuou essa operação, entendendo que o contribuinte não tinha razão, entendendo, na verdade, glosou a despesa, né, do pagamento com a debênture, entendendo que ela não era uma despesa dedutível, porque ela não preencheria os requisitos de dedutibilidade, ou seja, usualidade, normalidade e necessidade, usualidade e normalidade. E aplicou aquela regra geral da despesa. Ou seja, desprezando o artigo 462, né? Ele simplesmente aplicou o 299, né? E aí, qual que é a emenda do acordo? As despesas decorrentes de operações por debêntures oferecidas e subscritas exclusivamente pelos sócios da empresa, no caso, foi uma negociação privada, mediante simples conversão de valores a eles devidos pela própria pessoa jurídica e sem previsão de remuneração fixa por meio de juros, não tão somente com remuneração atrelada aos lucros da empresa, em percentual substancial, não se enquadram os conceitos de usualidade, normalidade e necessidade, sendo, portanto, indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Importante dizer, Jorge, esse caso foi julgado por voto de qualidade. Então, foi a antiga composição do cargo. Então, que a gente fala, o bloco dos contribuintes, conselho dos contribuintes votaram entendendo que é uma operação normal, ou seja, não existe abuso, fraude, nada de anormal. É Já interessante destacar esse sim, aspecto, né, professor? Que não, aqui, só pela emenda a gente já vê que não foi uma questão de planejamento tributário, né? Foi questão da despesa mesmo. sim, Para quem sim, ainda sim, sim. está, para quem está começando, então entender que o que o fisco fez? O fisco entendeu que essa despesa não era dedutível, né? Não foi uma Isso, questão de examinar se teve fraude, né? Se foi planejamento tributário abusivo ou algo do tipo, porque até isso, porque não está na emenda também. Mas tem isso, isso. casos em que se entende isso, né? Isso mesmo, Jorge. E aí, nesse caso, por voto de qualidade, o contribuinte acabou não tendo seu pleito reconhecido. Então, esse, inclusive, é um acordo de Câmara Superior. Aí também tem a questão do abatimento do imposto de renda retido na fonte, né? Porque quando você paga a remuneração, tem um imposto retido na fonte, no caso da pessoa física, afastando os efeitos jurídicos da operação, uma consequente glose de dedutibilidade fiscal do dever, deixa também de ser pertinente o IR-fonte incidir sobre ela. Necessário o abatimento do IR-fonte operado. Então, eles permitiram fazer a compensação do IR-fonte, né, pago nessa operação, né?
E aí, quais foram os pontos que foram levados em consideração para o voto, né? No caso, o voto vencedor? A remuneração das debêntures emitidas pela recorrente se deu exclusivamente com base em participação do lucro da empresa em um percentual elevadíssimo, 97% do resultado apurado. Ou seja, eles entenderam que houve um abuso aí, né? Ou seja, você pagar 50%, 40%, mas aí também não existe uma restrição na lei, né, Jorge? A lei não fala até quanto que você pode pagar. Eu poderia pagar até 100%? Até que sim, não existe uma limitação, mas entenderam que isso houve um abuso por parte do contribuinte, né? Salvo engano, teve o caso do Vasco da Gama, lá que era 98%, né? Então, Isso. É bastante. E o caso do Vasco, até é bom pontuar, o caso do Vasco, eles ganharam na turma baixa, por quê? O que o conselheiro entendeu? Que como houve um banco intermediando essa operação, ou seja, na verdade, não foi uma negociação do sócio, na verdade, quem adquiriu os debêntures foi um banco, né? A gente sabe que, na verdade, eles usaram o banco para poder fazer a aquisição das debêntures, e, na verdade, quem estava por trás eram os próprios acionistas do Vasco. E, por força disso, como o fisco não conseguiu comprovar a simulação da operação, eles votaram por maioria de votos e dá provimento. Só que isso foi revertido na Câmara Superior, entendendo o que você falou, 98% da remuneração, na verdade, seria um abuso, seria um exagero por parte da companhia, né? Aí eles falaram também que a possibilidade de disputa de integração das beneficiações foi aberta aos dois sócios da empresa, até aí qual o problema, né? Não tem restrição nenhuma na lei. A lei não determina que você tem que fazer uma negociação aberta, né? Fala, pode ser privado. Então, eles levaram isso também como argumento. E aí, o último item, a integração de debêntures subscritas foi realizada por meio de compensação com os créditos que os sócios detinham contra a empresa relativos às debêntures emitidas em 91 e vencidas em 99, não se verificando efetiva captação de recursos, que seria objeto primordial da emissão dos papéis. Então, fizeram uma análise da conjuntural. Por que eles entenderam aqui? Nesse caso, não é que o debenturista injetou recursos na companhia e adquiriu as debêntures. Ele simplesmente converteu as debêntures que eles já tinham em uma nova debênture. E por força disso, o que eles fizeram? Eles trocaram a remuneração. Então, na verdade, eu já sou credor de você, já que você não está conseguindo me pagar, em vez de me pagar com base nessa remuneração fixa, me paga com base na participação do lucro. Então, e com base nesse entendimento, é que eles entenderam que essa despesa não preencheria os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, né? Previsto no regulamento do imposto de renda. E volto a falar, né, Jorge? Você tem a regra específica do artigo 462, que nesse caso não foi levado em consideração. Eles resolveram aplicar a regra geral, que eu acho que, no meu entender, um julgamento equivocado. E aí nós temos o segundo caso, que também é muito conhecido, que é o caso da Natura. A Natura também, ela fez uma operação parecida, ela emitiu debêntures, as debêntures foram adquiridas pelos seus acionistas e cuja remuneração seria a participação do lucro. Acho que, se não me engano, é 97% ou 70%, se não me engano. E aí também, mesma coisa. Se você pegar a emenda mesma do acordo anterior, ou seja, um recorte e cola. Né? Então, o que vai mudar seria o caso do relatório e o caso, alguns fundamentos do voto, a emenda acabou sendo a mesma, que eu acho que talvez o voto vencedor talvez seja do mesmo relator. Né? Também é um acordo de Câmara Superior de 2017. O anterior também é de 2017. Né? Aí, nesse caso, o que chamou a atenção? Nos autos, tem um parecer do próprio professor Marco Aurélio Greco. Todo mundo sabe que o professor Marco Aurélio Greco é um jurista muito respeitado, ele é até muito conservador, ele não vende parecer, ele é um cara que, se ele não se sente confortável com aquele, não acredita na tese, ele não vai dar parecer, ele só dá parecer naquilo que ele acredita. E nesse caso, ele entendeu que a Natura tinha razão, tinha uma justificativa para fazer a operação. E aí nós temos alguns trechos que eu queria trazer para você, né? Então, no item 4, né, que é até citado no voto, né, que foi vencido. Teria havido simulação absoluta ou relativa? Né, questionamento que ele fala. Fraude à lei, o abuso de direito no processo de emissão, subscrição e remuneração de tais bens por participação dos lucros emitidos pela Natura? Dele a resposta dele. Esse é o requisito que foi feito, né? Aí qual que foi a resposta dele? Não. A análise da circunstância mostra a existência de um único motivo real e aparente que afasta a simulação. O exercício regular do direito de emitir debêntures participativos em sintonia com a finalidade do Instituto, sem distorção do seu perfil objetivo, nem reiteração abusiva. E o fato de um resultado prático visado a cooperação ter sido viabilizar a aceleração dos investimentos e não a menor carga tributária, essa é o efeito lateral e não predominante da operação, afastando o abuso do direito e a falta da lei tributária. Então, né,
Que mais? Além de não padecer de patologias, a operação examinada encontra justificação suficiente, pois possui perfil compatível com o motivo que se apoia e a finalidade que visa, bem como está em sintonia com o planejamento estratégico do empreendimento, e corresponder à busca do interesse da companhia à luz, inclusive da responsabilidade social que lhe cabe. O que levou o professor Marco Aurélio a chegar nessa conclusão, que eu acho que foi fundamental, Jorge? Se você comparar a remuneração das debêntures antes, né, dela ser... Aqui nesse caso houve também uma conversão de debêntures, se eu não me engano, né, da Natura, ela tinha uma remuneração maior, ou seja, o acionista tinha direito a receber mais juros ou mais rendimentos se ele permanecesse na condição anterior. Ele abre mão dessa remuneração mais vantajosa e aceita receber participação nos lucros da sociedade. Então, ele faz parte do risco do negócio, né? Isso, por força disso, é que o professor Marco Aurélio falou: olha, isso justifica fazer essa operação. Por quê? Está sendo em benefício da companhia, ou seja, em vez de eu pagar mais juros para o acionista, eu estou pagando menos. E por isso eu estou preservando a situação da companhia. Então, com base nisso, é que ele acabou dando parecer favorável neste caso, né? Pelo que eu vi agora, a da Natura foi 70% dos lucros da empresa. Então, querendo ou não, também é um percentual menor, né, do que os Menor que outros casos. que 97 e 98, né? É. Então seria até razoável. Então, nesse caso, né, aí até trouxe aqui o funcionamento do voto vencedor. Por que o voto vencedor acabou entendendo que a Natura não tinha razão, né? Mas é importante citar o parecer do professor Marco Aurélio Greco, né? Porque, como volto a falar, né, Jorge, é uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito coerente, ele estuda mesmo, ele procura entender o que ele fala, assim como o, o Humberto Ávila, né? Também é um cara que muito estudioso, né? Que a gente vai falar dele depois, né? No outro bate-papo, quando a gente fala de Argentina. Então, neste caso específico, eu acho que isso é fundamental. Se você comparar a situação antes com depois, e se a sociedade acabou sendo protegida, né, se justifica uma operação dessa. Então, eu entendo que não teria motivos para dizer que essa despesa não seria dedutível, porque eu estou deixando de pagar mais para pagar menos, né? Então, eu estou dando uma vantagem para a companhia. Então, a remuneração das debêntures emitidas pela corrente C, exclusivamente com base em participação no lucro da empresa, a debênture participa com 0,000,5% do lucro feito trimestralmente, antes da provisão provigente, provisão participação máxima de possível de 70% do resultado apurado. A possibilidade de subscrição e integração da só foi aberta a 5 sócios da empresa, seria acionista, na verdade, né? Então, pessoa jurídica de capital fechado. A integração das debêntures subscritas foi realizada por meio de compensação com créditos que os sócios detinham contra a empresa. As primeiras 68 mil foram integradas com créditos de dividendos, ainda não pagos. Nesse caso, eles tinham direito a dividendos, abriram mão desses dividendos e transformaram em debêntures. E as outras 63 mil com crédito antinentes de remuneração das primeiras debêntures, ou seja, outras debêntures que eles tinham, cuja remuneração era superior à participação do lucro. Não se efetivo captação de recursos, que seria o objetivo primordial da emissão dos papéis. Então, mais uma vez, eles analisaram o conjunto da obra e, pelo conjunto da obra, entenderam que essa debênture, a sua remuneração não preencheria o requisito de dedutibilidade. Tá? Então, apesar de não parecer, né, Jorge, uma operação de planejamento tributário, mas acabou sendo uma operação. Por quê? Na verdade, você está criando uma despesa dedutível. Dedutivo para quê? Para redução da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro. Tá? Sim, ainda mais quando a gente vê que mudou, né? Essa questão do Sim, crédito, em vez de receber dividendos, né? Receber debêntures. Então, isso sim, mostra que, querendo ou não, foi um planejamento, né? Tributário. Que eu sim. mudei a forma de recebimento. Aí tem um outro caso também que é muito semelhante, que é de uma empresa do Espírito Santo, chama Operação Águia Branca, que é uma empresa de ônibus também, que é muito parecido também. Não houve troca de recursos, na verdade, eles tinham lá os acionistas um valor a receber, não receberam e fizeram uma mera realocação contábil, né? Você trocaram, né, aquele crédito por debêntures e mesmo assim o fisco entendeu que não seria viável. Então, e sempre reforçar, né? Voto de qualidade. Eu acho que hoje, se um caso desse fosse votado pela Câmara Superior, pela atual composição, não sei como é que vai ficar no ano que vem, a possibilidade de contribuinte ganhar seria maior, não como foi nesse caso de 2017. E aí, esses casos foram parar na esfera judicial. Então, tem vários casos desses que perderam no CARF e foram para a esfera judicial. Então, eu trouxe um precedente aqui do TRF3, né,
que julgou favoravelmente ao contribuinte. Então, alguns trechos, né, do acordo, do voto do desembargador, que ele entendeu que o contribuinte tinha razão, não havia por que glosar essa despesa. Então, quais são os fundamentos que o desembargador usou no seu voto? A ausência de circulação monetária do sistema exclusivamente físico implica na inexistência de circulação econômica, jurídica e recursos financeiros. A debênture se diferencia das despesas operacionais na medida em que as despesas operacionais alcançam os custos diversos do contribuinte e não deduções financeiras como as debêntures. Né? O disposto no artigo 462, acho que é importante, aí o desembargador usou o 462, que é uma regra específica para as debêntures, não impõe qualquer restrição quanto à dedutível da remuneração das debêntures, salvo as regras gerais próprias dos atos jurídicos gerais, a sua efetiva existência, a validade, como a forma dos seus requisitos. E cabe lembrar, né, Jorge, emitir debêntures não é uma coisa simples, não é que nem você fazer um contratinho de mútuo. Você tem que fazer uma escritura de emissão de debêntures. Se for uma companhia aberta, ela tem que ter autorização do CVM para fazer a emissão das debêntures. Companhia fechada não tem essa formalidade, mas precisa fazer uma escritura de emissão de debêntures. Então, tem toda uma formalidade legal que tem que ser seguida, e não dá para dizer que essa operação é inexistente, né? Aí o fundamento do desembargador nesse caso. No caso concreto, a emissão de debêntures obedeceu às disposições da lei, como a preferência da sua emissão dos acionistas, o fato dos acionistas terem sido os subscritores de debêntures não descaracterizou do negócio ou tornou ilegal, esse que é expressamente previsto em lei a possibilidade dos acionistas da companhia passarem a ser debenturistas, aspectos que não podem ser utilizados para caracterizar a operação como anormal e, portanto, desnecessária. Então, né, aquilo que a gente colocou, né? Ou seja, não há restrições na lei, não há vedações na legislação que tornasse essa operação legal. Constatada a legalidade e eficácia da emissão de debêntures e sua subscrição devendo ser afastada da glosa da base de cálculo efetivada pela autoridade fiscal, da autora no processo administrativo, né? E aí cita qual que é o processo administrativo. Então, nesse caso, esse acórdão, né, do TRF3, né, foi favorável ao contribuinte. É lógico, esses casos ainda estão indo para o STJ, vão ser julgados pelo STJ, então nós temos a aguardar ainda qual que vai ser o desfecho. Mas é uma luz no fim do túnel, né, Jorge? Eu acho que a gente tem dois pontos favoráveis hoje. Você tem, primeiro, a atual composição do CARF, da Câmara Superior, e temos esse precedente do TRF3, né? Então, não é porque a maioria dos casos no CARF são desfavoráveis, né, é que essa operação é ilegítima. Eu acho que ela tem tudo para ser legal, para ser viável, né? Tem que tomar alguns cuidados, mas não é porque você tem um cenário não muito favorável no CARF que vou deixar de fazer, né? E o que você falou também, não é um planejamento tributário, né? Isso, na verdade, é uma forma de você criar uma despesa dedutível para reduzir a base de cálculo do imposto de renda de contribuição social sobre lucro, assim como é o justo ao capital próprio. Exatamente, só que não tem a mesma limitação, né, que o juros sobre capital próprio. Isso. Mas tem a limitação das regras de subcapitalização também, é importante mencionar isso, né? Sim, As sim, sim, regras sim, sim, de sim. fin capitalization. Então, para quem não conhece ainda essas regras, a gente, em algum vídeo a gente vai trazer, vai Vamos trazer trazer isso isso aí também. também. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Mas esse ponto, essa questão dos eventos é interessante porque tem muita gente que não conhece, né? Essa questão. Até eu, há pouco tempo, né? Também, porque não estou muito tempo também, né, no tributário, mas eu não conhecia essa forma de remuneração e planejamento tributário. Então, deve ter muita gente aí, estudantes, principalmente, que, apesar de terem estudado formas de planejamento tributário, não devem conhecer essa Sim, forma sim. de remuneração dos eventos que é mais vantajosa do ponto de vista fiscal. Acho que até em relação aos dividendos diminuiria quase 19%, né? Porque eu teria só 15% Sim, do sim, sim, sim. IRRF ali, né? É Então isso é uma mesmo, é isso grande mesmo. vantagem para quem recebe. Então, E interessante. outra coisa, quem recebe, né, Jorge, tem que ver quem que é o beneficiário da debênture. Se for uma pessoa física, é uma remuneração normal, vai pagar a tabela progressiva, vai ter carnê-leão, não vai ter retenção É, na fonte. Se é uma pessoa jurídica, né, não tem retenção na fonte, mas é uma receita tributável, então vai pagar imposto para quem está recebendo. exato. Então, não é que eu estou abrindo mão de uma tributação. Na verdade, eu vou deslocar a tributação para o outro beneficiário. Então, eu acho que isso é importante. E é aquilo que você falou, né, Jorge? Uma coisa que eu aprendi também, né? Assim como você está vivenciando. Fazer só tributário é importante? É. Fazer uma especialização, depois quem quiser dar aula, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Mas eu acho que é importante fazer também
conhecer outros ramos de direito. Que, né, depois que eu fiz uma especialização em direito empresarial, minha cabeça abriu. Por quê? Eu fui conhecer direito societário, contratual, recuperação judicial, falência, né, que antes eu não conhecia, né? Então eu tinha que estudar. Então eu fui estudar, fiz uma boa pós-graduação, que isso me abriu a cabeça de uma maneira, e depois eu fui fazer MBA em controladoria. Então, né, fui conhecer uma outra ferramenta também. Então, né, isso ajuda para quem está militando. Qual que é, às vezes, o erro muito comum? Você ficar só no tributário, né? E aí você esquecer de pegar esses outros conhecimentos, né? Aí é até interessante, para quem não assistiu, assistir a homenagem que a PET fez para o professor Marco Aurélio Grego, quando o professor Lenilson Cunha Pontes fez uma entrevista, né, sobre grandes nomes do direito tributário, e o professor Marco Aurélio fala sobre essa experiência dele de ter conhecido em outras áreas do direito para depois se especializar no tributário. Inclusive, ele cita que ele trabalhou com, acho que, direito trabalhista, que ele foi conhecer muito mais, né? Que é importante, quem vai militar direito previdenciário tem que conhecer direito trabalhista. Então, você não consegue entender, né, o que é, qual que é o fato gerador do encargo previdenciário, né? Exatamente, tem muita gente que, enfim, quer se formar já e entrar direto no mestrado, por exemplo, em direito tributário, mas às vezes, bom, o mestrado vai trazer a titulação, mas às vezes é muito mais, vai ter um retorno, vamos dizer assim, prático e querendo ou não também financeiro para essa pessoa que trabalha com isso, fazer uma especialização, por exemplo, em direito tributário e depois em direito empresarial junto, né? Um Sim, sim, sim. MBA, alguma coisa assim, porque, enfim, isso vai abrir a cabeça da pessoa, como o professor disse, e vai trazer conhecimento que ela vai poder aplicar no dia a dia, enfim, vai poder, Sim, sim. vai trazer um currículo, vamos dizer assim. Uma empresa que quiser fazer por exemplo, alguma operação, vai procurar essa pessoa porque sabe que essa pessoa tem um conhecimento de direito empresarial, direito societário, né? O que talvez o mestrado em direito tributário, embora traga muito conhecimento sobre direito tributário e aprofundamento, não ajude tanto, né? Então, Sim, sim. tem que ver os objetivos de cada um. Se a pessoa quer abrir um escritório para trabalhar com direito societário, tributário, né? Então, ela vai ter que se especializar nisso. Sim. Que, Se querendo ou não, quiser, agrega muito, né? quiser ir só para a área acadêmica. Porque tem pessoas que É, querem ser professores, exato. aquela coisa, não quer advogar, né, Jorge? E eu Exato. Depende muito recomendaria, do objetivo de cada um. quem quer fazer mestrado, não faça depois de formado, não faça depois de logo fazer uma especialização. Faça especialização, adquira conhecimento, adquira experiência, sabe? Aí depois você vai fazer o mestrado, porque o mestrado você tem que ter uma bagagem para poder conseguir desenvolver uma linha de raciocínio, participar das discussões e poder entender o que está sendo discutido. Exatamente. Chega com muito mais carga, né, de conhecimento e de vivência no mestrado. Bom, eu não posso dizer ainda porque eu não cheguei nessa parte, né? Então eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas como eu também já tenho, né, claro que estou muito, ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas quanto antes a gente começa, melhor. Eu já comecei lá no quarto semestre, né? Já estou uns 2 anos aí estudando Perfeito, tributário e agora estou entrando um pouquinho mais na área, no societário, no empresarial, né? E aprendendo contabilidade, mas aos poucos a gente vai. Então, acho que é isso, né? Acho que se alguém tiver alguma dúvida, não se esqueçam de colocar no chat aí para a gente responder. Se, enfim, a gente pode, acho que é até uma ideia, professor, a gente pode abrir uma caixinha também lá no Instagram, né? sim, sim, podemos, podemos. Contabilidade, para o pessoal, enfim, colocar temas também que queiram, né? Ouvir aqui no bate-papo tributário, para a gente poder trazer aqui também e, enfim, prestigiar vocês, né, que estão assistindo e que querem, enfim, outros conteúdos, né, de direito tributário ou empresarial, e a gente pode trazer aqui. Então, acho que é uma ideia também para abrir para o pessoal. Mas é isso, Perfeito, vamos professor. fazer Muito, isso. muito, muito obrigado pela presença em mais um vídeo e até o próximo. Não se esqueçam Eu de que, se inscrever no canal, né, pessoal? eu que agradeço, Jorge, mais uma vez, de você estar aqui com a gente aí para poder continuar esse projeto e convidar todos a se inscrever, né, no canal, porque isso ajuda bastante a gente poder divulgar nosso conteúdo. Então, obrigado e até a próxima, gente. Até logo.